Fala rapaziada, tudo bem? Professor José Carlos aqui para mais um vídeo e hoje o assunto é representação decimal para o terceiro ano, viu gente? Vamos lá? Bem interessante, ó. O que seria a fração decimal? Gente, fração decimal é uma fração onde o denominador é um múltiplo de 10, seja ele 10, seja ele 100, seja ele 1000. Então, se aqui embaixo tiver um número que é 10 ou múltiplo de 10, ele é uma fração decimal, beleza? Por que isso é importante? Porque uma fração decimal, ela pode representar rapidamente uma representação, um número decimal. Como assim? Por exemplo, ó, o número 0,31, ele pode ser escrito em fração decimal, ó. 31 sobre 100. Por que isso funciona? E por que isso é assim? Porque existe um pequeno método que nós usamos para poder fazer essa representação. Qual seria, gente? Qual seria esse método? Vou escrever bem aqui, gente. Ó. Eu vou dar aqui outro exemplo. 0,25. O que é que você vai fazer? Você vai pegar os algarismos não nulos, tranquilo? E vai colocar como numerador. 25. Esse zerinho aqui, gente, ó, eu não preciso colocar. Por quê? Porque quando eu vou colocar ele como numerador, ele vai ficar à esquerda, aqui, sem vírgula, e ele não tem valor matemático. Então, eu posso muito bem apagá-lo. Vou passar o tracinho da minha fração e vou contar quantas casas eu tenho à direita da vírgula. Eu tenho uma, duas. Então, é 2 zeros que eu vou acrescentar aqui. E vou completar com 1. Ou seja, uma fração decimal gerada de um número decimal. Vou dar aqui outro exemplo. 0,001. Como é que ficaria em fração decimal? Colocaria apenas o 1 em cima e embaixo ó, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, então seriam 3 zeros e eu boto o 1zinho, 1 sobre 1000. Beleza? Outro exemplo. 10,005. Isso aí dá o que, gente? Ó, dá 10.005 sobre quanto? Ó? Quantas casas decimais eu tenho? Ó, 1, 2, 3. 3 zerinhos e um 1. Nesse caso, ó, por que eu coloquei os zeros? Porque nesse exemplo eu tenho um número diferente de zero que ocupa a primeira posição na parte inteira. Quando isso acontece, eu tenho que representar ele completinho, tá bom, gente? Eu só engulo o zero ó, quando não tem ó, nem o número inteiro aqui para frente, ó. Que foi o que aconteceu nesse exemplo, que foi o que aconteceu nesse exemplo. Mas, quando eu tenho um númerozinho, ó, eu tenho que considerar todos, tranquilo? Vamos aí para os exemplos. Exemplo 1. Qual é a representação decimal da fração 23 sobre 100? 23 sobre 100, gente, ó. Eu vou fazer o caminho inverso que eu fiz aqui, ó. Eu vou pegar 0,23. E pronto, gente, apenas isso. É a mesma coisa que dividir, ó. Se eu pegasse o 23 e dividisse por 100, eu encontraria esse mesmo resultado. Como é que eu faria? Eu acrescentaria um zero aqui, o zero e uma vírgula, e dividiria. 230 dividido por 100 dá 2. 2 vezes 100 dá 200, sobra 30. Aí eu acrescento mais um zero e divido. 300 dividido por 100 dá 3. 3 vezes 100, 300, resta nada. Perceba aqui, ó, eu tinha dois zeros no meu denominador e eu saltei duas casas decimais, ó. É isso que acontece, ó. Outro exemplo, 3 sobre 10. Seria a mesma coisa que 0,3, ó. Um zerinho, saltei uma casa decimal. Beleza, gente? É o percurso inverso. Vamos aqui, ó. Encontre as representações decimais das frações abaixo, utilizando frações equivalentes, isso aqui é importante, a elas, e cujos denominadores sejam potências de 10.
Como assim, gente? Vamos lá, ó. A A tá me dando 7 sobre 2. Gente, toda e qualquer fração pode ser convertida em uma fração decimal. Sério mesmo. A ideia é tornar o denominador uma potência de 10. Isso aqui é um 2. Para ele virar um 10, você concorda comigo que eu tenho que multiplicar por 5? E eu tenho que fazer o mesmo aqui em cima. Ó. Então, 7 vezes 5 dá 35 e 2 vezes 5 dá 10. Agora que eu tenho a minha base decimal, eu faço aquele esquema. Ó. 35, ó, o numerador eu escrevi aqui, e como aqui é um 10, eu só tenho um zerinho. Então, eu vou saltar apenas uma casa decimal. Fica aí 3,5. Beleza, gente? O próximo exemplo, ó, 3 sobre 4. A ideia é transformar esse rapazinho aqui numa base decimal. Ou 10, ou 100, ou 1000. Para o 4 virar um 10, ó, vamos pensar aqui um pouco. Se eu multiplicar por 2, vai dar 8. Se eu multiplicar por 3, vai dar 12, né? Então, você veja ó, que para me transformar num 10, não vai ser tão fácil assim. Então, eu posso ir direto para o 25, ó. 4 vezes 25 é 100, gente, ó. Não se tornou mais fácil? Como eu multipliquei por 25 aqui, eu faço a mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 25 é 75. Agora sim, ó. Eu tenho 75. Como eu tenho dois zeros, ó, eu salto duas casas. 1, 2. A vírgula fica bem aqui. Como aqui não pode ter nada, eu vou colocar um zerinho só para completar, ó. 0,75. Tranquilo? Essa aqui foi a B. Agora vamos ver aqui a C. 9 sobre 25, ó. Para virar um 100, não é só multiplicar por 4? Faça a mesma coisa aqui. 25 vezes 4 dá 100 e 9 vezes 4 dá um total de 36. Isso. Para mim transformar num número decimal, ó, eu pego o 36, coloco lá, e são duas casinhas, salto duas casinhas aqui também. Coloco o zerinho para completar. 0,36. E a letra D, ó, olha só. 13 sobre 125. E agora, gente? Para mim transformar num 1000, eu vou ter que multiplicar por quanto, gente? Vamos testar aqui alguns números? Vamos testar aqui, deixa eu ver aqui, o 3, né? Se eu multiplicar 125 por 3, vai dar quanto? Deixa eu usar esse espaço aqui. 125 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Aqui dá 6 mais um 7. E aqui dá 3. 375. Vezes 2, ó. Vamos ver quanto é que vai dar. Aqui dá 10, sobe 1. Aqui dá 14 mais um 15. Bota o 5, sobe 1. Aqui dá 6 mais um 7. Então, tem que ser um númerozinho bem maior, né? Ó. Vamos ver aqui o número 8, só para ver, né? Ó, vamos ver o número 8, tá? Deixa eu apagar aqui. Vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Bota o 0, sobe o 4. 2 vezes 8, 16. Mais 4, 20. Bota o 0, sobe o 2. 1 vezes 8, 8. Mais 2, 10. Olha aí, na mosca. Então, aqui ó, eu vou aumentar multiplicando por 8. Tanto em cima como embaixo. Então, aqui virou 1000. E aqui é 13 vezes 8, né? 3 vezes 8 dá 24. Bota o 4, sobe o 2. Aqui dá 8. 8 mais 2, 10. 104. Agora, eu pego o 104, escrevo lá na frente e conto 3 casas decimais. 1, 2, 3, está aqui a vírgula. Coloco um zerinho para acrescentar. Tá aí a minha representação decimal, beleza? Continuando, ó. Vamos lá para o exemplo 3, gente. Qual é o primeiro algarismo não nulo após a vírgula na representação decimal do número 1/5
Só que esse 5 aqui, ó, está a 12ª potência. Qual é o primeiro algarismo não nulo, gente? Ó, isso aqui tem uma propriedadezinha da potenciação que vale a pena considerar. Ó. Vamos lá, gente. Para mim mudar aqui essa base, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que transformar ela numa base, você concorda comigo que é uma base decimal, né? Então, para ele virar um 10 ou um 100, vamos trabalhar com um 10, né? Que é mais básico. Ó. Eu vou ter que multiplicar por 2. Mas não posso esquecer que, para mim fazer essa conta e esse rapaz aqui virar um 10, o expoente tem que ser de igual valor. Beleza? Então fica 2 a 12ª potência. E se eu fizer isso com o denominador, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso com o meu numerador. E agora eu tenho que multiplicar, gente. Ó. 1 vezes 2 elevado a 12, eu já fiz essa conta aqui numa folhinha separada, ó, e dá exatamente, ó, 4.096, tá bom? Faça a conta aí na calculadora para ver se é isso mesmo, tá? E aqui embaixo, ó, vai ficar 10 elevado a 12, gente, ó. 10 elevado a 12. Beleza? Ou seja, eu tenho aqui uma potência de 10, não tenho? Só que perceba que eu tenho uma ruma de zero. Então, é isso daí que eu vou ter que considerar. Ó. Ele quer saber qual é o primeiro algarismo não nulo. Gente, ó, não precisa nem fazer essa conta. Ó. Eu sei que vai ser 0, 0, 0 e no final vai ser 4096. Aqui tem uma ruma de zero, ó, que o total vai ser 12 casas decimais. Mas só em representar assim, eu já sei qual é o primeiro algarismo não nulo, que é o algarismo 4. Todos os zeros que estão aqui na frente são algarismos nulos. Então, qual é o primeiro algarismo não nulo? Está aqui ele, ó. É o algarismo 4. Beleza? Então, eu coloquei essa questão só para você ver ó, que é possível fazer esse tipo de consideração usando aí a potenciação. Tranquilo, gente? Vamos aí, ó, comparando números decimais. Para a gente comparar números decimais, você tem que entender uma coisa, gente, ó. Eu vou fazer aqui uma reta numérica, tá? A mais linda que eu puder, tá aí. E eu vou fazer aqui algumas divisões, tá? Tá. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Se eu desse para vocês o número 1,13, ele estaria aonde nessa reta numérica? Entre o 1 e o 2. Você concorda comigo? Porque esse númerozinho aqui é a mesma coisa que 1 inteiro mais 0,13 centésimos. Ou seja, é mais que 1 inteiro e menos que 2 inteiros. Então, ele ia estar nesse espaço aqui, ó. Tranquilo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que para você comparar um número decimal com outro, é importante você obedecer a ordem de grandeza e a posição daquele algarismo. Como assim? Ó? Eu tenho aqui 2,34 e tem o número 2, deixa eu ver aqui, 2,5. Quem é o maior? É o 2,34 ou é o 2,5? Acertou quem pensou no 2,5. Por quê? Porque perceba que o primeiro algarismo é a casa dos décimos e a segunda casa dos centésimos. E aqui, gente, a primeira casa dos décimos é maior do que do primeiro exemplo. Então, esse rapazinho aqui, ele é maior. A sua segunda casa aqui dos centésimos, no caso, eu poderia colocar um 0. Então, eu teria duas casas nesse primeiro exemplo, teria duas casas no segundo. E o 50 é maior que o 34. Então, é por isso que esse número é maior. Porque o número, a posição do algarismo 5 aqui é maior do que a do algarismo 3. Beleza? Então, é assim que você compara. Sempre obedecendo, sempre levando em conta a posição do algarismo na parte decimal do número. Beleza? Vamos aqui ao exemplo 4. Ó.
A lista a seguir mostra as alturas, em metros, dos 5 atletas que compõem o time de basquete do terceiro ano do Colégio Adelino. Tá aqui os alunos, né? E o resto da questão não está aqui, mas eu vou falar aqui para vocês. Se eu pegar esses 5 números aqui e pedisse para vocês colocar em ordem crescente. Ordem crescente. Como é que a gente ia fazer isso, gente? Ó, do mesmo jeito, eu vou fazer aqui a minha reta numérica. Aqui, ó. Pá. Vou escrever aqui esse meu tracinho. Ele vai de 1 metro até 2 metros. Tranquilo? Aí eu vou passar aqui só mais um pouquinho, porque tem um aluno ali que é mais de 2 metros, né? Aí, 1,5 metro, gente, seria mais ou menos aqui, não seria, ó? 1,50, né? Metros. E se eu dividisse essa parte aqui, ó, em espaços do mesmo tamanho, ó, vou dividir aqui em 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, aqui seria 1,1. Aqui seria 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e 2, né? Aí, gente, ó. Aqui são subgrupos, ó. E aqui, gente, eu também teria mais divisões, ó. Teria 10, para ser bem exato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo? Então, isso daqui a gente tem uma ideia de como é que a gente pode representar. Porque nós sabemos que 1 metro tem 100 centímetros. Não é assim? E 1 centímetro tem 10 milímetros. Gente, é a mesma coisa, ó. A gente consegue representar bem usando a régua. Então vamos lá. André tem 1,89. Onde é que eu ia marcar ele na reta numérica? Então, aqui é a casa dos décimos. Ficou feio. Aqui é a casa dos décimos e aqui dos centésimos, ó. Então ele teria 1,8 décimos. Então, ó, tá entre esse e esse, ó. Aqui. Então esse 9zinho ia ser um submúltiplo, ó. Bem pertinho lá do 9. Então, o André ia ficar mais ou menos aqui, ó. Que coisa! O André ia ficar mais ou menos aqui, ó. André. Beleza? E o Pedro, ó, 1,97. Tá entre esse e esse. Ia ficar mais ou menos aqui, ó. Pedro. E o Fernando, 1,93, gente, ó. Bem aqui, ó. Fernando, que tá só um Fzinho. Gabriel, 2,03 m, ó. Passando dos 2 metros. Só um G. E o Miguel, 1,85. É o mais baixinho, parece, ó. O Miguel. Então, como seria a ordem crescente, ó? Primeiro viria Miguel, depois, ó, André, depois Fernando, depois Pedro e o mais alto, Gabriel. A gente consegue representar dessa forma na minha reta numérica, tá bom, gente? É assim que a gente compara números decimais, tá bom? Vamos lá, multiplicação e divisão por potência de 10. Ó, gente, quando eu vou multiplicar um número por 10, principalmente se for um número decimal, esse zerinho aqui, gente, é a mesma coisa que deslocar uma casinha decimal. Vamos fazer isso, ó. Eu vou repetir os mesmos algarismos, ó. 45, 45. A vírgula não está bem aqui, ó, entre o 5 e o 4. Se eu multiplicar por 10, ela vai deslocar para cá, ó, para a esquerda. Então, o meu número fica assim. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Vou repetir lá os números, ó. 1, 5, 8, 2, 6, 5, 8. E a vírgula está entre o 8 e o 2, ó. Se eu multiplicar por 100, eu vou, ó, 1, 2, deslocar duas casas decimais. Então, vai ficar aqui, entre o 1 e o 5. Gente, aqui eu estou dividindo por 100, ó. Então, ao invés de deslocar para
direita, eu vou deslocar para... Quer dizer, ao invés de deslocar para a esquerda, eu vou deslocar para a direita. Ó. Então, vamos lá. Ó. 23, 45, 12, 001. Eu não estou dividindo por 100. Ele está bem aqui, então ele vai parar ó, bem aqui. Ó, depois do 2. Aqui é a mesma coisa. Dividido por 1000, ó. Deixa eu escrever aqui os algarismos. 68. Ele está bem aqui. Ele vai andar quantas casas? Ó, 3. 1, 2, 3. Como não tem nada, ó, eu posso completar com 0. Ó. Então, eu vou colocar só mais um zerinho. Porque se eu colocar mais um zerinho aqui, não vai ter valor matemático. E a vírgula aqui, quando ela está solteira, ela some. Então, fica assim, ó. 123.680. Basicamente, é só isso, viu, gente? Vamos aqui para o quinto exemplo. Arthur tem um pedaço de fita amarela de 16 metros de comprimento, o qual deseja dividir em 100 pedaços de mesmo tamanho, para decorar caixas de presente que serão postas à venda no armarinho de sua mãe. Qual o comprimento de cada pedaço, admitindo-se que não haverá perda de material? Gente, eu vou dividir esse 16 por 100, ó. Esse tracinho aqui é uma divisão, tá certo? Então, nós já vimos isso, ó, que basta eu representar o meu algarismo lá na frente e deslocar a vírgula a mesma quantidade de zeros que eu tenho no denominador. Como aqui são 2, ó, eu dou 2 saltinhos e coloco a vírgula. E, como não pode ter nada aqui na frente, eu coloco um zerinho que é para completar. Tá aí, ó. Tá aí o comprimento de cada pedacinho que eu terei aqui para não sobrar material. Só isso? Só isso, gente, por incrível que pareça. Frações com porcentagem. Gente, daqui um exemplo, 5%. Vou até escrever aqui, ó, porcento. Porcento. Gente, porcento, ó, já diz tudo. Esse 5% é a mesma coisa, 5 por 100, ó. 5 por 100. Ou seja, toda fração que o meu denominador é 100, ele automaticamente pode ser substituído por esse símbolo de porcento. Esse símbolo aqui é só graficamente, tá? Mas, na verdade, ó, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. E simplificando, é a mesma coisa que 1 sobre 10. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Cortando um zerinho lá e um zerinho cá, seria a mesma coisa que 2 sobre 10. Tá bom, gente? Isso aqui é fração com porcentagem. Vamos já colocar isso daí num probleminha, tá? E a notação científica, gente, ó, é muito parecida com aquela que a gente viu no exemplo anterior. Ó. Multiplicação e divisão por potência de 10. Gente, aqui ó, é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Ó. Ou seja, como ele está positivo, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda. E esse 100 aqui, gente, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ó. 10 ao quadrado. E eu vou deslocar duas casas decimais também para a esquerda. Essa divisãozinha aqui, gente, olha só, eu vou reescrever bem aqui, ó. 23, 45, 12, 001, dividido por, ó, esse 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, não é verdade? Gente, ó, eu posso, gente, fazer da seguinte forma. Eu posso trocar esse sinal aqui de dividir por vezes e inverter essa fração, não posso? A gente viu lá no conteúdo anterior que quando você vai multiplicar, quer dizer, dividir frações, você multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, imagina que isso aqui é a minha primeira fração e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Gente, aqui também tem um escondido, não tem? Então, como é que ficaria o inverso da segunda? Ó? 1 sobre 10 ao quadrado. E, gente, tem outra propriedadezinha da potenciação que é a seguinte, ó.
Quando eu tenho um expoente que é negativo, eu vou ter que multiplicar pelo seu inverso. Então, quem é o inverso aqui de 1 sobre 10 ao quadrado? É a mesma coisa que 10 a menos 2 sobre 1. Esse é seu inverso. Então, está aí a origem da notação científica. Ó. Ao invés de eu dividir por 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, eu multiplico por 10 a menos 2. O mesmo acontece aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ao invés de dividir o 123,68, ao invés de dividir por 1000, eu vou multiplicar por 10 a menos 3, porque 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Tranquilo, gente? Essa é a relação que nós temos e a origem da notação científica, tá? Depois a gente faz uma aula só trabalhando com notação científica, tá bom, gente? É só uma propriedade que eu queria apresentar a vocês, tá bom? Vamos aí ao exemplo 6. Enquanto esperava o download de um aplicativo em seu celular, Gabriel notou que 30% do total de 70 megabytes já havia sido baixados. Quantos megabytes foram baixados até aquele momento? 30% de 70. Gente, eu tiro esse de e coloco vezes, e tiro esse porcento e coloco uma base decimal. No caso aqui é 100. Aí eu faço uma série de simplificações. Corto esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Então ficou 3 vezes 7 dá 21. E aqui 1 vezes 1 é 1. Então não precisa colocar, né? Tá aí, 21 megabytes equivale a 30% do total. Beleza? Exemplo 7. Um zoológico tem 14 araras. A quantidade de araras corresponde a 20% do total de aves do zoológico. Qual é a quantidade total de aves do zoológico? Gente, 14 araras é igual a 20%. Ou seja, esses 14, é a mesma coisa que 20 sobre 100. E, cortando aqui esse 0 e esse 0, esse 14 corresponde a 2 décimos. Se 14 é igual a 2 décimos, quanto é 1 décimo? Basta dividir o 14 por 2, que dá um total de 7 aves. Então, se 1 décimo é 7 aves, quanto é o total, que é 10 décimos? É só pegar o 7 e multiplicar por 10. Então, 7 vezes 10 dá um total de 70 aves. 70 aves que esse zoológico possui, tá, gente? E 20% são araras. Legal, né? Vamos só tirar a prova? 20 sobre 100 de 70. Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, 2 vezes 7 dá 14, certinho. Perfeito, né? Continuando, do total de 200 trufas produzidas ontem pela chocolateria de Dona Dulce, 30 era de morango, 80 de cupuaçu, 50 de maracujá e os demais de limão. Qual a porcentagem de trufas de limão? Então vamos lá. Vamos somar o total, gente. 30 mais 80 mais 50, né? Tá aí. 0. Aqui dá 11 mais 5, 16. Então aqui, gente, as 160 de 200 eram dos 3 sabores, né? E o restante era de limão. Então, ou seja, se eu diminuir aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu diminuir do total, que é de 200, menos, isso aqui daria o total de 40 sobre 200, né? Ele não está perguntando a porcentagem. Porcentagem é denominador igual a 100. Aqui não é 200, é só dividir por 2, 40 por 2 dá 20, e 100 por 2, 200 por 2 dá 100. Olha, já tenho aqui a minha base centesimal. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%, tá bom? Nono exemplo.
Diamantino colocou em um recipiente 3 litros de água e 1 litro de suco, o qual era composto de 20% de polpa de fruta e 80% de água. Depois de misturar tudo, que porcentagem do volume final é de polpa? Gente, ó, olha só. Em 1 litro, apenas 20% era polpa, né? Ó. Então, vamos lá. Ó. 20% de 1 litro, né? Ó. Corta esse zero com esse zero. Ficou 2 vezes 1, 2 sobre 10. Ou seja, 0,2. Ou seja, 200 ml era de polpa, beleza? 200 ml, ou 0,2 litros. Aí, ó, o composto, gente, foi de 3 litros de água mais 1 litro de suco, totalizando 4 litros. Que isso daqui dá 4.000 ml, certo? Aí ele quer saber, ó, depois de misturar tudo, que porcentagem do volume final é de polpa? Ou seja, seria os 200 ml dos 4.000 totais. Então, ó, basta eu fazer aqui uma série de simplificações. A primeira e mais importante é cortar um zero para ficar aqui parecido com 100, ó, 400. Para me chegar no 100, eu tenho que dividir por 4, né? Ó. 400 dividido por 4 dá 100. E 20 dividido por 4 dá 5. Aí, ó, 5 sobre 100, que equivale a 5%. Tranquilo? Vamos para o próximo? Não, acabou. Beleza? Gente, obrigado pela atenção. Vou colocar esse vídeo lá no grupo. Qualquer dúvida e qualquer informação, estamos aí à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.